Olá, turma! Hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos estudar o sistema genital. Prestem bastante atenção. Até agora, todos os sistemas estudados são idênticos tanto para o masculino quanto para o feminino, ou seja, para homem e mulher. Porém, no sistema genital, nós iremos olhar a diferença, pois o sistema genital masculino é diferente do sistema genital feminino. Então, vamos começar. Durante a puberdade, o corpo começa a produzir um tipo especial de células, cuja finalidade é a reprodução humana. O ser humano se reproduz, isto é, dá origem a uma nova vida pelo encontro das células reprodutoras masculinas e femininas. O que pode acontecer em uma relação sexual entre um homem e uma mulher? Turma, observem essa imagem que eu coloquei aqui para vocês. O que acontece na puberdade, ou seja, nesse período de transformação do corpo? Nos meninos, há um crescimento rápido, assim como nas meninas. Há odor nas axilas, tanto nos meninos quanto nas meninas. Há o aparecimento de acne, também nos meninos e nas meninas. Os pelos pubianos ou axilares começam a aparecer, tanto no menino quanto na menina. Há uma mudança de voz no menino, ficando com uma voz mais grossa. E nas meninas, há o crescimento mamário, ou seja, os seios começam a aumentar de tamanho. E nos meninos, há o aumento dos testículos. E nas meninas, há a primeira menstruação. Então, durante a puberdade, há essas modificações, há essas transformações nos corpos, tanto da menina quanto do menino. Vamos agora olhar o sistema genital masculino passo a passo e depois o sistema genital feminino. No sistema genital masculino, nós temos as glândulas seminais, que são essas daqui. Nós temos a próstata, temos os testículos, temos a uretra e o pênis. Esse é o sistema genital masculino. Porém, turma, os principais órgãos desse sistema são testículos, pênis e a uretra. São as partes mais importantes. A próstata e as glândulas seminais, elas participam do sistema masculino? Sim. Porém, elas não são de grande importância até que haja alguma modificação. O que isso quer dizer? A próstata. Quando os meninos crescem, amadurecem, chegam à fase adulta, na cerca de 40 anos, eles precisam fazer o exame de próstata, pois ela começa a inchar, impedindo a passagem do xixi pela uretra. Os espermatozoides, turma, são as células reprodutoras masculinas. Elas saem dos testículos e deslocam-se pela uretra do homem, de onde são lançados para fora do pênis. Por isso que, quando nós estudamos o sistema urinário masculino, eu falei para vocês que no caminho, lá na uretra, não sai apenas xixi, mas também o sêmen, os espermatozoides. Vamos agora olhar o sistema genital feminino. Nós temos aqui o sistema genital feminino, onde nós vamos olhar os ovários, o útero, a vagina e as tubas uterinas. Observação importante, turma. Desses 4 itens que eu mencionei, os mais importantes são os ovários, a vagina e o útero. Os ovários são os órgãos que produzem as células reprodutoras femininas, chamados de ovocitos. Essa tuba, por sua vez, transporta o ovocito até o útero. Em uma relação sexual, os espermatozoides podem ser depositados na vagina da mulher, da vagina, eles sobem até o útero. Se o espermatozoide encontrar o ovocito, ele penetra e ocorrerá a chamada fecundação. O ovocito fecundado será transformado em uma célula ovo, que se fixa no útero, que se prepara para recebê-lo. Ali, a célula ovo começa a se desenvolver, formando o embrião, que dará origem ao novo bebê. Observação importante, tá, turma? Durante o processo de relação sexual entre o homem e a mulher, os dois gametas, tanto o gameta masculino, que é o espermatozoide, quanto o gameta feminino, que é o óvulo, se encontram, eles ocorre a chamada fecundação. Professora, mas é toda vez? Não. Se houver uma relação sexual protegida com a utilização de camisinha ou a mulher estiver tomando anticoncepcionais, ela provavelmente não engravidará, pois os espermatozoides não chegarão ao óvulo. Isso daqui acontece principalmente com relações sexuais que as pessoas não estão prevenidas. Observação importante, turma.
Se o óvulo não for fecundado, ou seja, o espermatozoide não conseguir chegar até ele não conseguirá se fixar no útero. Logo, o material formado pelo útero para receber o ovocito desprende-se e é eliminado, como sangue, pela vagina. É a chamada menstruação, que dura aproximadamente de 3 a 5 dias. O período que vai de uma menstruação a outra chama-se ciclo menstrual. Esse ciclo dura, em média, 28 dias. Observem aqui a animação que eu coloquei. O ovocito é feito lá nos ovários, sobe pelas tubas uterinas, desce para o útero. Quando ele desce para o útero, ele se prende e espera. Se não há fecundação neste período, ou seja, se ele não encontra o espermatozoide, toda essa camada que foi preparada para receber esse óvulo fecundado se desprende. E nesse desprendimento acontece a chamada menstruação, que a mulher coloca para fora. Aí novamente será gerado outro óvulo. De mês em mês, turma, as mulheres elas fazem óvulos. Ou seja, seus ovários produzem óvulos à espera de uma fecundação. Muito bem, turma. Agora vamos responder a atividade da página 133. Primeira questão. Complete as lacunas. Os são os órgãos que produzem as células reprodutoras masculinas, os testículos. Letra B. O é o órgão no qual se instala o óvulo fecundado, o útero. Letra C. A é o canal pelo qual os espermatozoides são lançados para fora do sistema genital masculino, a uretra. D. Os são os órgãos que produzem células reprodutoras femininas, os ovários. Agora, escreva nas figuras correspondentes o nome de cada estrutura descrita acima. Vamos lá. Aqui, o primeiro tracinho está se referindo aos ovários e o segundo ao útero. No masculino, o primeiro tracinho está se referindo à uretra e os outros dois aos testículos. Segunda questão. Complete a frase utilizando as palavras a seguir: mulher, fecundação, homem e união. Para a formação de um bebê, é necessário que aconteça a fecundação, que se dá mediante a união do ovocito 2 da mulher com o espermatozoide do homem. Muito bem, turma. A terceira questão, vocês irão utilizar o caderno de criatividade e alegria para fazer um guia do corpo humano. Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de ciências de hoje. Nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.